Olá a todos, bem-vindos, continuando a falar de ego, então ego 3. E o mentor da casa vai falar o seguinte sobre ego. Ele vai dizer que primeiro, que o ego se alimenta do prazer e da dor. Bom, então a partir daí o que ele está querendo dizer é que o ego existe como forma, ferramenta de oportunização para o espírito que é manifestado vivenciar prazer e dor. O ego serve para botar o espírito à prova. Depois ele vai continuar dizendo, o corpo acaba quando a mente acaba, pois o corpo está dentro do ego e não fora. Então aqui ele já tem uma percepção mais transcendental, ou seja, de um outro patamar de consciência, onde para ele, na verdade, não existe um corpo físico e material, né? Existe uma percepção manifesta disso que existe apenas para aprovação momentânea daquele espírito. Ou seja, né, eu tenho que parar de dizer ou seja, é que tudo isso é uma grande ilusão. Do ponto de vista dele, desses caras, nada disso existe. Né? Mas ele vai dizer mais. Quando você morre, morre o universo deste ego, o que está abaixo dele, e não o universo do ego, o qual estava inserido. E aí ele vai contar uma historinha que é bem interessante, ele conta isso volta e meia, ele tem historinhas que ele se repete, mas ele vai falar uma que foi bem bacana, certa vez, onde ele fala da folha. E ele disse, olha, você tem que entender o seguinte, não há uma folha só que caia sem que Deus faça cair. Não obstante, há de se entender que uma só folha para uma árvore frondosa não significa nada, é o processo natural dela. Então as folhas vão cair. Mas para a folha é uma questão de vida ou morte. E é isso que ele traz muito para a gente. Né? Há de se entender que para aquele que não tem consciência, que participa, que está inserido e que é algo em si maior, que é um ser universal e infinito, vivenciando uma experiência humanizado, e não um ser humano que tem um espírito que não sabe nem dizer bem o que é. Então, esse ser que não tem essa consciência, para ele é a folha, é uma questão de vida ou morte. E é por isso que nós temos que ter o máximo do acolhimento para esses seres que têm que ainda vivem essa ignorância, mas que não tem nada de errado nisso. É o estado de consciência que eles são capazes de manifestar naquele momento. Então, quem já tem um estado de consciência um pouco mais adiantado nisso, tem por obrigação, né, ser porto seguro para aqueles que não chegaram ainda nisso, para que possam alcançar, né, o mesmo estado de lucidez que tu vive. Sejam felizes.